Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros, pensados para que você possa ouvir onde e quando quiser. Além de escutá-los online, você também pode baixar os audiolivros e ouvi-los offline. Ao entrar no nosso canal, você terá acesso a todo o catálogo disponível. E caso esteja procurando algum livro específico que ainda não foi postado, poderá solicitar o título e o autor para que o transformemos em áudio. A mensalidade do canal é de apenas R$ 10 por mês. Também vendemos audiolivros por unidade por apenas R$ 5 cada, para quem prefere adquirir títulos individuais. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível nos comentários. Agradecemos pela sua atenção. $1 milhão. É o que eu posso faturar hoje à noite se a festa continuar nesse ritmo. Eu ainda não conseguia acreditar que tinha feito acontecer. Semanas de planejamento, dezenas de milhares em custos e um número incalculável de leis violadas? Tudo para organizar uma noite de jogatina de alto nível a bordo de um cargueiro abandonado que apodrecia no velho porto. Era o último lugar onde alguém pensaria em procurar uma festa ultra exclusiva para a elite da cidade. E exatamente por isso era perfeito. Um grito estrondoso explodiu no meio da multidão. Todos usavam máscaras para proteger o anonimato, inclusive a equipe, mas como mestre de cerimônias, eu sabia exatamente quem era cada um ali. Olhei para o lado e vi uma loira num vestido de gala escarlate pulando de alegria. Ela deve ter tirado a sorte grande, o que era ótimo para ela e para mim. Como agenciador de apostas organizando essa festinha, minha parte era 10% de todos os ganhos. E embora $1 milhão pareça muita grana, depois de todas as propinas e pagamentos, eu teria sorte se me sobrasse um terço disso. E a maior parte seria reinvestida na minha próxima noite de jogo. Mas valia a pena. O dinheiro de verdade estava nos juros. Se algum dos nossos jogadores ficasse sem fundos, nós, a casa, gentilmente fornecíamos os meios para que continuasse jogando. Mediante uma taxa, claro. Era um valor baixo o suficiente para ser atraente, o anzol perfeito para fisgar os desavisados. Só depois de morderem a isca é que percebiam o quanto essa taxa acumulava se não nos pagassem no prazo. Meu olhar varreu o restante da sala, uma câmara cavernosa que antigamente era um compartimento de carga. Agora mais de 2 dúzias de mesas ocupavam o espaço, algumas cobertas por toalhas de linho branco ostentando travessas de pratos gourmet, outras cercadas por apostadores em vestidos e ternos de grife. Um bar havia sido montado na parede ao fundo, e garçons circulavam entregando coquetéis de primeira linha. Uma luz suave filtrava-se dos lustres brilhando em joias e taças de champanhe de um jeito que dava à cena uma qualidade onírica. Suspirei, pensando na guerra de superação que eu travava comigo mesmo. Hoje foi um triunfo, a festa para acabar com todas as festas. Mas da próxima vez eu teria que bolar algo ainda melhor, ainda mais inesperado e emocionante. Minhas festas tinham que continuar sendo o entretenimento mais cobiçado e difícil de conseguir da cidade. Os ricos eu havia aprendido. Eram como crianças mimadas, distraindo-se facilmente com qualquer objeto novo e brilhante. E era preciso muito para mantê-los implorando por um lugar às minhas mesas. E pensar que tudo isso começou no meu dormitório da faculdade. Eu era um estudante de finanças e administração quebrado pra caralho, tentando ganhar uma grana para a mensalidade e não ter que largar o curso. Sempre fui bom com números e reconhecimento de padrões, então as cartas eram fáceis para mim. Meu cérebro sabia intuitivamente quais cartas sobravam no baralho sem que eu precisasse contá-las de forma deliberada. No início, minhas noites de pôquer eram pequenas, apenas eu e quem eu conseguisse convencer a jogar. A maioria não voltava depois de perder repetidamente para mim, e achei que estava frito, que meu esquema de ganhar dinheiro tinha acabado antes mesmo de começar. Mas então surgiram boatos de que eu era imbatível, e logo todo aspirante a profissional de pôquer e gênio da matemática clamava para entrar nos jogos, me rendendo dinheiro suficiente para afastar o pânico financeiro. Uma aula sobre empreendedorismo plantou a semente de que poderia haver um dinheiro mais estável por trás da mesa, gerenciando os jogos como um negócio. Abri as portas para todos os níveis de apostadores, de jogadores experientes a novatos tentando a sorte pela primeira vez. Então, 2 coisas aconteceram ao mesmo tempo. O pessoal da faculdade descobriu que meu melhor amigo, Josh, era filho de um notório assassino em série e a reitoria ficou sabendo dos meus jogos. Então nos mudamos para a cidade para recomeçar.
Mudei de faculdade, mas Josh largou os estudos para se tornar hacker profissional, porque era um programador melhor do que qualquer um de seus professores. Deixei os jogos para trás, terminei o último ano e fui trabalhar com finanças corporativas após a formatura. Mas bastou um ano para eu perceber que odiava aquilo. Odiava ter que me vestir de terno para trabalhar com um bando de merdas que tratavam o lobo de Wall Street como um manual de instruções. Odiava meu salário de iniciante que mal cobria o custo de vida, porque sabia que havia maneiras melhores e mais fáceis de ganhar dinheiro. Além disso, era chato pra caralho. Sem desafios. E meu chefe era um completo idiota que conseguiu o cargo por nepotismo, não por mérito, mais um lembrete de porque sempre detestei os ricos. Pedir demissão me permitiu voltar aos velhos hábitos. Comecei outra noite de pôquer, construindo tudo do zero novamente. Desta vez me permiti pensar grande. Eu não estava nisso apenas por dinheiro. Tinha um objetivo, vingança. Um alvo a perseguir. Cada jogo avançava minha agenda, mas esta noite em particular, era um passo gigante para me deixar mais perto dele. Outro grito soou de uma mesa de blackjack ali perto. Desta vez foi um negociante de arte que venceu. À sua esquerda, um gestor de fundos de hedge olhava com inveja. À sua direita, um chefão do crime deu-lhe um tapinha de parabéns nas costas. Desviei o olhar e ajustei minha máscara. Era preta com detalhes em joias verdes e moldada para parecer um demônio, com buracos de olhos sinistros e chifres retorcidos. Talvez fosse exagero, mas já que fui descrito como a encarnação do demônio mais de uma vez na vida, achei que o simbolismo serviria como um bom lembrete aos meus clientes de que não era inteligente mexer comigo. Ajustei a máscara no lugar e fui em direção a um trio de mesas de pôquer perto da caldeira do navio. Sentado à mesa central de costas para mim, estava um moleque de 20 anos que não tinha o menor direito de estar ali. Blake M.C. Cormick. Ele era herdeiro de uma das maiores fortunas da cidade. Eu o tinha colocado com os melhores jogadores de pôquer presentes e se tudo estivesse indo conforme o plano, ele estava sendo muito bem servido pelos barmen. Também instruí o croupier a informar Blake que se ele se excedesse e ficasse sem dinheiro, a casa ficaria feliz em lhe emprestar mais. O croupier e eu trocamos olhares, e o homem acenou discretamente para mim em confirmação. Eu sorri. O garoto já estava acumulando uma dívida, e a noite ainda era uma criança. Quem sabia quanto ele me deveria quando tudo terminasse? $500.000? Mas, fosse qual fosse o valor, era uma dívida que eu planejava explorar ao máximo. Porque Blake tinha uma irmã mais velha que faria absolutamente qualquer coisa para protegê-lo, e ela seria minha porta de entrada. Meu meio para um fim. Ela me levaria direto até ele. Meu pai. O homem que eu vim procurar nesta cidade. O homem que eu vim destruir desta cidade. Vejo você em breve, Stella, pensei, sorrindo para mim mesmo enquanto outra salva de gritos se erguia da multidão. A loja estava silenciosa àquela hora da manhã, sem o zumbido das máquinas de tatuagem ou o papo furado dos meus colegas de trabalho. Silenciosa demais. Isso dava espaço para os pensamentos borbulharem. Pensamentos do tipo: as contas de luz vão subir de novo este mês? Por que diabos a palavra, "oh raio", agora é um xingamento? E será que aquela pinta na minha coxa vai virar um câncer de pele e me matar? Conectei o celular ao sistema de som e coloquei minha playlist favorita para abafar meu monólogo interno. Uma música suave e sinistra saiu dos alto-falantes, notas cheias de saudade, arrependimento e memórias de tempos mais felizes. Elaine, outra artista que trabalha comigo, disse que parecia a marcha fúnebre de uma solteirona vitoriana. Ela ficou confusa quando eu agradeci o comentário. A música combinava com a decoração da loja, sombria, gótica. Itens antigos emoldurados nas paredes, animais empalhados vintage dividindo espaço com bustos romanos e plantas exuberantes nas prateleiras. Nas áreas comuns, tapetes grossos suavizavam o chão de cimento, com poltronas e sofás de couro macio amontoados sobre eles. Era um estilo maximalista, um banquete para os olhos. Os clientes novos viviam me dizendo que não sabiam para onde olhar primeiro. Os clientes antigos adoravam descobrir novas curiosidades enquanto esperavam pelo seu horário. Tinha virado uma espécie de jogo. Eu ficava trocando as peças de lugar só para ver quem seria o primeiro a notar a novidade. Levei meu café da manhã e o notebook para a área de estar e me encolhi no meu cantinho de sempre. Às vezes, ainda não conseguia acreditar que este lugar era meu. Que eu tinha criado o estúdio de tatuagem dos meus sonhos a partir do que antes era apenas um cubo de concreto sem vida. Deu um trabalho absurdo, horas intermináveis de planejamento e esboços, além das brigas com empreiteiros quando eles tentavam me extorquir qualquer centavo.
Houve momentos em que senti que nunca ficaria pronto, que eu fracassaria nisso como fracassei em todo o resto, inconstante demais para aguentar firme, fraca demais para ir até o fim. Mas de alguma forma eu perseverei por todo aquele ano infernal e estressante, e a recompensa de estar sentada aqui, olhando para o que conquistei, fez tudo valer a pena. Tomei um gole de café antes de deixá-lo de lado para pegar meu notebook. A loja só abriria daqui a algumas horas, e eu costumava passar esse tempo criando. Todas as minhas tatuagens eram desenhadas à mão e exclusivas. Eu era uma neotradicionalista, mesclando estilos vintage e modernos. Minha especialidade era o traço marcante e cores vibrantes com um toque de ilustração lúdica, tipo o encontro da arte novo com o estúdio Ghibli. O estilo não era para todo mundo, mas quem amava, amava de verdade. Vinha trabalhando no meu ofício há anos. Eu era boa no que fazia, e minha agenda lotada provava isso. Hoje eu tinha 3 tatuagens e 2 consultas agendadas, e embora possa não parecer muito para um leigo uma das tatuagens era pequena e não levaria muito tempo, mas as outras 2 eram bem mais complexas. Eu teria 8 horas de tatuagem pela frente e já conseguia sentir as pontadas de rigidez nas costas só de imaginar. Eu precisaria de vários analgésicos e uma bolsa de água quente hoje à noite, mas de novo, valia a pena. Um barulho na porta da frente me fez levantar a cabeça. Esta parte da cidade estava em ascensão, ou seja, havia tantas partes boas quanto ruins, e a ameaça de invasões era real. As cortinas estavam fechadas, então eu não conseguia ver quem estava lá fora, mas não estava preocupada. No lugar de vidro, as janelas eram de policarbonato inquebrável. Cada centímetro da loja, dentro e fora, tinha câmeras, e eu instalara fechaduras comerciais de grau 1 em todas as portas. Era difícil pra caralho invadir este lugar. Confiando nas minhas medidas de segurança, voltei a desenhar. A porta foi escancarada. Porra! Dei um pulo, agarrando uma urna próxima para usar como um porrete improvisado, bem na hora em que minha mãe entrou. Ela tinha 65 anos, mas parecia muito mais jovem, graças a uma combinação de genética e dinheiro para pagar pelos melhores tratamentos estéticos e de cuidados com a pele do mercado. Alta e elegante, usava um vestido bordado verde caçador de comprimento médio que provavelmente custava o mesmo que um sedã usado. Seu cabelo preto azeviche caía solto pelas costas. Ela calçava saltos agulha de sola vermelha. Em uma das mãos carregava uma bolsa Hermes personalizada e as chaves que eu agora me arrependia de ter dado a ela. Na outra, ela segurava um abajur. O que você está fazendo, mãe? Ela soltou um gritinho e girou em minha direção, agarrando o próprio peito. O que eu estou fazendo? O que você está fazendo aí, parada no escuro feito uma pervertida? Minha mãe era originalmente da Inglaterra, mas vivia nos Estados Unidos há tempo suficiente para que seu sotaque se transformasse em uma mistura estranha de britânico refinado com americano snob, algumas vogais adicionadas, outras cortadas. Por causa disso, pervertida acabou soando mais como pervertida, e apesar da minha irritação, quase sorri. Meu irmão mais novo, Blake, e eu íamos nos divertir chamando um ao outro de pervertidos quando eu contasse isso para ele. Achei que alguém estava tentando assaltar a loja, falei. E você ia fazer o quê? Matar a pessoa de susto? A expressão da minha mãe mudou para preocupação. Querida, você não está usando hidratante? Você parece bem cadavérica sob esta luz. A vontade de sorrir sumiu. Ergui a urna. Meus planos estavam mais para um traumatismo craniano. O que você está fazendo aqui? Ela apontou para o abajur. Eu vi isso em um antiquário no centro e pensei no lugar perfeito para ele. Não dava para esperar a gente abrir antes de aparecer aqui sem avisar? Isso me rendeu um revirar de olhos exagerado. Ai, por favor, Stella. Ao contrário de você, o resto de nós não tem tempo para ficar largada de moletom sujo a manhã inteira. Tenho um café da manhã de negócios, um dia inteiro de trabalho e depois, um jantar beneficente para crianças carentes. E se eu não desse um pulinho aqui desse jeito, nunca te veria. Ela deu meia volta e andou até o balcão da recepção como se fosse a dona do lugar. Parei um momento para olhar para mim mesma. Que droga, devo ter deixado cair café no meu moletom em algum momento. E não, eu ainda não tinha passado hidratante. Tinha que ser a minha mãe para apontar todos os meus fracassos matinais em menos de 2 minutos depois de bater os olhos em mim. Suspirei e fui atrás dela. Minha mãe cresceu em um lar cruel e implacável, onde elogio era palavrão e afeto não existia. Apesar de todos os seus anos de terapia, ela ainda se sentia profundamente desconfortável com demonstrações de carinho e usava o snobismo como armadura, especialmente quando se sentia vulnerável ou negligenciada.
o que claramente era o caso, a julgar por aquele último comentário. Em vez de dizer isso abertamente, ela vinha pelas beiradas, me cutucando porque não conseguia admitir o quanto se importava e se preocupava comigo constantemente, como qualquer pai ou mãe. Em vez disso, os sinais de que ela me amava eram mais sutis, vistos na forma como ela tentava pagar meu aluguel escondido ou aparecia na loja do nada com alguma desculpa qualquer para estar ali. Hoje era o abajur, 2 semanas atrás era porque ela estava na área. Então sim, minha mãe era uma snob completa com toneladas de traumas de infância que ainda tentava resolver, e nós tínhamos um relacionamento complexo. Mas eu a amava, e ela seria a primeira pessoa a quem eu recorreria se algum dia me metesse em um problema de verdade. De novo. Ela colocou o abajur no balcão da frente, de costas para mim enquanto ajustava sua posição. Usei a distração momentânea contra ela, passando meus braços em volta de sua cintura fina e dando-lhe um abraço rápido. Também senti sua falta. Ela começou a enrijecer, e eu me afastei antes que ficasse desconfortável demais. Sim, bem, não há necessidade de ficar excessivamente emotiva com isso, disse ela, mas eu sabia que ela havia sido apaziguada. Ela colocou o abajur ao lado do monitor do computador e recuou. Não deixe ninguém colocar as mãos imundas nisso. É um Tiffany. Quase engasguei. Você está tentando fazer com que eu seja assaltada? Ela acenou com a mão, os anéis cravejados de joias brilhando na penumbra. Duvido que qualquer um desses vândalos com quem você trabalha consiga perceber que é verdadeiro. Ah, falando nisso, ela tirou um cartão de visitas da bolsa. Entregue para Elaine. É de um advogado de direitos do inquilino que seu pai e eu conhecemos outra noite. Contei a ele sobre o senhorio terrível dela. Ele acha que tem fundamento e concordou em assumir o caso pro bono. Aceitei o cartão. Era grosso com textura e discreto. Meus olhos se arregalaram ao ler o nome do escritório. Era um dos mais prestigiados da cidade. Balancei a cabeça. Minha mãe podia ser excêntrica, distante e pretensiosa pra caralho, mas por baixo daquilo tudo havia um coração de ouro. Aquele jantar beneficente que ela mencionou? Eu não tinha dúvida de que ela fazia parte do conselho da instituição, que tinha organizado o jantar de hoje sozinha, coagido todos os seus amigos ricos a comparecerem e que, basicamente, manteria todos como reféns até que atingissem qualquer meta absurda de arrecadação que ela tivesse definido para a noite. E depois ainda iria atrás de cada centavo doado, garantindo que o dinheiro chegasse primeiro a quem mais precisava. Minha mãe esticou o braço como se estivesse prestes a me puxar para outro abraço e eu fiquei imóvel, sem querer assustá-la. Ela hesitou, encontrou meus olhos e deu um sorriso de lábios cerrados enquanto, em vez disso, dava um tapinha no meu ombro. Você ainda vem para o aniversário da Tip P? Não perderia por nada no mundo. Tip P era a pet da família, uma bichon frisé ancestral meio cega, totalmente surda e ainda mais snob do que a mulher à minha frente. Minha mãe me analisou mais uma vez, fazendo uma careta. Você não vai usar isso no resto do dia, vai? Apontei para a porta. Fora. Ela abriu a boca, mas eu ergui a urna e a sacudi de forma ameaçadora. Sabiamente ela se dirigiu à saída, mas levou o tempo que quis, só para garantir que eu soubesse que aquela era uma escolha dela. Na porta ela parou com o rosto tenso. Eu vi a Maddi este fim de semana, na festa anual de verão da tia dela. Fiquei rígida, o nome foi como um tapa. A expressão da minha mãe ficou sombria. Ela perguntou por você. Por quê? Indaguei, um mal-estar subindo pela minha espinha. Ela deu de ombros. Audácia? Ela finalmente está pronta para assumir a responsabilidade pelo que fez? A risada da minha mãe foi sem humor, toda a resposta de que eu precisava. Foi o que eu pensei e falei. Até que ela finalmente conte a verdade. Eu e ela não temos nada para dizer uma à outra. Eu te contei porque se ela é ousada o suficiente para falar comigo, pode ser ousada o suficiente para procurar você. E não estou dizendo que deve perdoá-la. Não existe perdão para o que ela fez, soltei com desprezo. Mas assassiná-la provavelmente te daria rugas, e se você nem sequer segue uma rotina adequada de cuidados com a pele, então está mais suscetível a elas do que. Certo, foi bom te ver. Tchau. Falei, praticamente empurrando-a para fora da loja. Ela parou, virando-se com uma expressão próxima ao arrependimento, como se talvez estivesse prestes a voltar para dentro e tentar uma conversa de verdade pela primeira vez. Eu estava prestes a reabrir a porta quando ela pareceu mudar de ideia, me dando um aceno seco de despedida antes de seguir em direção à Mercedes que a esperava no meio-fio. Muitas horas depois eu estava me despedindo da última cliente de tatuagem do dia. Era uma loira por volta dos 20 anos que se achava a pessoa mais descolada da cidade. O que, convenhamos, ela provavelmente era.
Ela tinha mais de 2 milhões de seguidores em suas redes sociais e quase o mesmo número de inscritos no YouTube, ganhando a vida muito bem como cozy gamer. O antebraço direito dela agora estava coberto por um corvo grande e estilizado, pousado sobre um crânio envolto em flores. Vínhamos trabalhando nisso há meses porque ela tinha uma tolerância baixa à dor. Primeiro fizemos o traço, depois o sombreamento e finalmente esta noite, as últimas cores. Os tons vibrantes como pedras preciosas saltavam aos olhos mesmo através do curativo que cobria a tatuagem. Ergui o olhar para ela. Ashley, eu juro por Deus, se você não seguir as instruções de cuidados que eu te passei. Ela revirou os olhos pesadamente maquiados com uma expressão de saco cheio. Sim, mamãe. Eu fiquei rígida. Eu não era muito mais velha que ela. Esse é um dos meus melhores trabalhos. Não fode com tudo. Ou o quê? Vai me colocar de castigo? Balancei a cabeça. Vou entrar na sua próxima live e contar para todos os seus seguidores que você usa códigos de trapaça. Sigilo de cliente, disse ela, virando a cabeça para ver se alguém tinha ouvido. Isso só existe para advogados e terapeutas. O rosto dela ficou vermelho com a traição. Eu confiei em você. Eu sorri. Esse foi o seu primeiro erro. Ela me mostrou o dedo do meio e saiu pisando firme pela porta da frente. Foi um prazer trabalhar com você. Gritei atrás dela. Uma lufada de ar quente da noite beijou minha pele enquanto a porta se fechava lentamente atrás dela. Hoje tinha sido outro dia de rachar, o sol implacável e a umidade alta o suficiente para arrepiar até meu cabelo que é liso e escorrido. O verão era a minha época menos preferida do ano. A atmosfera carregada de umidade deixava tudo pegajoso e fedorento. Todo aquele concreto piorava as coisas, absorvendo o calor durante o dia e armazenando-o como uma bateria para liberá-lo à noite, então nunca esfriava. Eu não via a hora de o outono chegar. Eu era básica só o suficiente para poder ser encontrada no primeiro dia de setembro na fila em busca do meu primeiro Pumpkin Spice Latte da temporada, assim como todo mundo. A porta se fechou, cortando o calor da noite, e eu voltei para o balcão da recepção para encerrar a transação da Ashley. Era 21 horas e o estúdio de tatuagem estava zumbindo. Literalmente por causa de todas as agulhas, mas esse som era quase abafado pelas vozes elevadas em conversas. A loja era de tamanho médio com um layout simples. A área de recepção e o balcão flanqueavam a porta. Um corredor levava ao interior, com 6 salas de tatuagem individuais ramificando-se a partir dele. Nenhuma delas tinha portas e o chão de cimento deixava a acústica com eco, então as vozes se espalhavam. A música hoje à noite estava animada e vibrante porque Elaine tinha sintonizado em uma rádio de pop alternativo. Sorri, sentindo-me satisfeita, quase feliz. Depois de quase perder tudo, eu tinha construído algo. Algo que era meu, e somente meu. Sem a ajuda de ninguém, apesar do quanto meus pais tentavam intervir na minha vida. Eu não era ingrata por eles quererem ajudar. O problema era que eles já tinham feito tanto por mim, demais na verdade, que eu estava determinada a fazer esta única coisa sozinha. Se eu morria de medo de foder com tudo, com certeza. O dinheiro ainda estava curto porque o negócio era novo e minha herança era necessária em outro lugar. Então eu economizava e poupava onde podia, garantindo que cada dólar ganho fosse bem empregado. Eu era uma faz-tudo. Fazia o serviço de manutenção, limpeza, e em uma ocasião asquerosa e memorável, fui a encanadora. E estava começando a dar resultado. Tínhamos uma clientela fiel e regular. Boas avaliações online. Uma presença crescente nas redes sociais graças às minhas fotos e vídeos cuidadosamente curados. Eu ainda perdia o sono algumas noites, preocupada que tudo pudesse desmoronar, mas o meu medo não era mais constante. E em semanas como esta em que corríamos o risco de ficar com a agenda lotada demais, isso me fazia pensar que eu poderia realmente conseguir, que eu poderia finalmente ter sucesso em algo pela primeira vez na vida. E era só isso que eu queria de verdade. Não apenas provar que eu conseguia, mas porque era isso que eu amava. Meu olhar vagou até o abajur Tiffany ao lado do caixa. Minha mãe estava certa. Ficou perfeito ali. Tá tudo bem, talvez deixar que eles ajudem só um pouquinho não vá me matar, mas eu traço o limite em pagarem meu aluguel. Um passo pesado me arrancou dos meus pensamentos, e me virei para ver Derek, um dos meus tatuadores, surgindo do corredor. Ele era um homem de aparência bruta, de cabelos grisalhos e na casa dos 50 anos. Alto, parrudo, branco, com costeletas enormes e mais tatuagens do que qualquer outra pessoa que eu conhecia. No passado, ele pertenceu a um motoclube de foras da lei lá no Texas, mas teve um desentendimento com o líder megalomaníaco de lá e deu fora antes que acabasse morto.
Eu nem tinha certeza se Derek era o nome real dele, mas não dava a mínima, porque a especialidade dele era o realismo, e ele era bom pra caralho. Meu olhar mudou para o cliente que o seguia, um jovem negro imenso cujo rosto estava voltado para o antebraço, admirando sua nova tatuagem. Conforme se aproximava, vi o motivo. Parecia que algo o tinha arranhado, 3 longos talhos abrindo a pele para revelar o vislumbre de uma pantera por baixo. Era quase assustador de tão bom, parecia que a pele dele tinha sido rasgada de verdade. Em momentos como este, eu me perguntava como eu tinha conseguido fisgar o Derek. Ele era um artista de alto nível, atraía clientes famosos regularmente e poderia ter trabalhado em qualquer lugar, mas por algum motivo, apareceu um dia e se candidatou. Porra, ele era metade do motivo de eu não ter ataques de pânico semanais. Era esse o nível de dinheiro que ele trazia. Isso me fazia questionar se um dos meus pais tinha chegado até ele de alguma forma. Não seria a primeira vez que faziam algo sorrateiro assim, me ajudando pelas sombras mesmo eu tendo dito que precisava fazer isso sozinha. Sempre que eu dava a entender isso para o Derek, ele mudava de assunto com maestria ou se fazia de tonto, e minhas suspeitas só aumentavam. Ficou incrível, comentei. Derek soltou um resmungo ambíguo, mas o cliente abriu um sorriso radiante. Valeu, disse ele. Tentei fingir que não estava deslumbrada. Vai ter tempo de cicatrizar antes do acampamento de treinamento? Ele assentiu. Vai, a gente só começa no final de setembro. Boa sorte na temporada, falei. O sorriso dele aumentou. Obrigado. Segui em direção à minha cabine antes de fazer alguma idiotice, tipo dar em cima de um All-Star da NBA. Um clube de sexo, falei. Somos donos de um clube de sexo. Virei-me para olhar para Nico Jr. Troxy, meu sócio nesta empreitada. Cabelo escuro, pele bronzeada, complexo de Napoleão. As tatuagens no pescoço seriam um problema se ele algum dia tentasse um emprego normal, mas como ele nasceu na realeza da máfia, provavelmente não precisava se preocupar com isso. Eu e ele tínhamos um relacionamento um tanto complicado. Eu costumava foder a prima dele, Ali, que por acaso agora estava noiva do meu melhor amigo, Josh, que eu começava a suspeitar que também era o melhor amigo do Júnior. O traidor. Júnior e eu não nos dávamos bem. Eu não tinha certeza se era uma questão territorial ou se simplesmente não íamos com a cara um do outro. Então o fato de estarmos agora em um negócio juntos era a última coisa que eu poderia prever. Infelizmente não tinha como evitar. Ele apareceu na festa no navio na semana passada querendo comprar de mim a dívida de alguém, e basicamente nos chantageamos até ficarmos encurralados. Ele ameaçou contar a Josh sobre a minha operação de apostas. Eu ameacei contar ao pai do Júnior, que era quase tão ruim quanto o do Josh, sobre o interesse dele no prédio. Acabamos dividindo tudo meio a meio, e agora eu estava mais convencido do que nunca de que isso explodiria na cara de nós dois. Júnior franziu a testa. Na verdade, chama-se clube de fetiche. Eu o encarei. Ele era mesmo um filho da puta bonitão. Os traços marcantes do pai com os olhos verdes da mãe. Pena que também era o homem mais hétero do planeta e por isso essa tensão entre nós não podia ser resolvida. As pessoas ficam muito mais fáceis de lidar depois de serem fedidas até perderem o juízo. Isso é sequer lucrativo? Perguntei. É, disse uma voz feminina e suave. Júnior e eu nos viramos para ver a namorada dele, Lauren, entrar na sala. Ela era baixa, deslumbrante e absolutamente muita areia para o caminhão dele, com longos cabelos escuros, grandes olhos castanhos e pele dourada pelo sol. Eu ainda estava confuso sobre como um filho da puta mal-humorado daqueles tinha conseguido fisgá-la. Você pode provar isso ou só tenho que acreditar na sua palavra? Perguntei. Júnior me deu uma cotovelada. Forte. Cuidado com o jeito como fala com ela. Encarei Lauren. Por quê? Você é tão hipersensível quanto seu namorado? O sorriso dela em resposta foi radiante. Eu tenho o hábito de usar meu taser em pessoas que me irritam. Ele está tentando salvar você de si mesmo. Bufei porque aquilo era conversa fiada. Júnior percebeu minha descrença e levantou a barra da camisa para revelar uma queimadura feia, ainda cicatrizando. Meus olhos voltaram rápido para Lauren, e o sorriso dela se tornou mais perigoso. Certo, então talvez esses dois psicopatas se mereçam, afinal de contas. Uma porra de clube de sexo, fetiche, corrigi, analisando o ambiente. O clube não abriria por mais algumas horas, mas mesmo no meio do dia, era escuro e íntimo, com papel de parede de damasco preto, móveis confortáveis. Um bar reluzente ao longo da parede oposta e um lance de escadas na parede direita que levava para as salas de sexo? Salas de ação? Meu Deus, em que porra eu tinha me metido? Esfreguei a mão no rosto.
Como vou explicar isso para o meu contador de 70 anos? Diga a ele que você está explorando o seu fetiche de Brat, respondeu Lauren. Franziu o senho para ela. Ela deu de ombros. Ah, por favor. Eu nunca na minha vida conheci um homem que precisasse tanto que alguém mandasse ele se ajoelhar aos seus pés e calar a boca até estar pronto para ouvir ele falar de novo. Sorri. Está se oferecendo para me domar? Júnior soltou um som próximo a um rosnado, confirmando sua hipersensibilidade. Lauren apenas riu. Domar Brat não está no meu menu de fetiches, mas não se preocupe, temos pessoas que podem te ensinar a se comportar. Passo, falei. Se comportar mal é muito mais divertido. Júnior, com a paciência se esgotando, acenou com a mão em direção à escada. Podemos acabar logo com a porra desse tour para eu seguir com o meu dia? Fiz um gesto para que ele fosse na frente, pela primeira vez de acordo, porque eu também tinha lugares para estar. Depois de você. A vontade de acrescentar nanico ao final da frase foi forte, mas se Júnior e eu tivéssemos qualquer esperança de sobreviver a essa sociedade, eu provavelmente precisava refrear o impulso de zombar dele constantemente. O que posso dizer? O homem era uma presa fácil, e embora eu pudesse não ter o fetiche de Brat que Lauren pensava, sempre gostei de tirar as pessoas do sério, porque elas tinham muito mais probabilidade de escorregar quando suas emoções estavam à flor da pele, dizer algo que não diriam de outra forma, revelar mais do que pretendiam. E esses pequenos deslizes eram fáceis de explorar. Júnior e Lauren me mostraram o resto do clube, que descobri se chamar Velvet. O primeiro andar consistia em espaços comuns, e a configuração do bar era única porque as leis nesta zona da cidade impediam que servissem álcool no local. Por sorte, o sistema de trazer sua própria bebida era permitido, então eles contratavam um barman para servir e misturar o que quer que os clientes trouxessem. Passando pela sala principal, havia vários espaços menores, salas repletas de assentos aconchegantes e iluminação suave, refúgios e nichos escondidos, e até uma pequena biblioteca que cheirava a couro e livros antigos. Não era muito diferente de qualquer outro clube chique da cidade. Ou era o que eu pensava, até me mostrarem as salas de ação no segundo andar. Os layouts eram todos parecidos, quadrados com assentos de um lado voltados para um palco ligeiramente elevado. A primeira em que entramos, a sala de voyeurismo, tinha apenas uma cama e uma cadeira no palco. O modo como Júnior e Lauren trocaram um olhar longo e significativo quando acharam que eu não estava prestando atenção, alerta de Soiler, eu sempre estou prestando atenção, me fez pensar que aquele espaço tinha algum significado especial para eles. Não demonstrei nenhuma reação externa, mas a ideia de que Júnior sem graça Troxy gostava de ver outras pessoas foderem abalou um pouco o meu mundo. Por outro lado, a prima dele, Ali, e meu melhor amigo eram muito ligados em brincadeiras com máscaras, um conhecimento que eu adoraria apagar da minha mente, então talvez os fetiches fossem fortes na família. Em seguida, passamos por inúmeros outros espaços, com Lauren explicando prestativamente o que acontecia em cada um, antes de subirmos para o terceiro andar e para os quartos privados que foram obviamente projetados para sexo. Lauren se virou para mim no meio do maior deles, que tinha uma enorme cama de dossel com cortinas de veludo de um lado e uma parede de espelhos do outro. Planejamos alugar estes espaços durante o dia para fotógrafos de boudoir e modelos de can. Todos os dias da semana? Perguntei. Não apenas nos 4 em que o clube está aberto? Todos os dias, disse Lauren. Ela tinha feito quase todo o trabalho de falar até agora, com Júnior assentindo e olhando para ela com uma adoração escancarada. Estar com eles era quase tão ruim quanto estar com Josh e Ali. Todos ao meu redor estavam nojentamente apaixonados, e isso começava a me dar náuseas. Quanto é que vão cobrar por hora? Perguntei. Lauren respondeu, e a minha mente começou a trabalhar nos cálculos, somando o número de quartos privados e a logística de quantas horas eles poderiam alugar por semana. Isso vai ajudar muito a cobrir os custos das reformas, falei. Durante o tour, Lauren explicou os planos deles para tornar o Velvet o clube de fetiche mais seguro e lucrativo do país. Eu apoiava totalmente a ideia, porque dinheiro fluindo para minhas contas de um negócio legal seria sempre bem-vindo. A minha vingança tinha uma data de validade e depois disso, eu planejava acabar com o jogo de uma vez por todas, o que significava que precisaria substituir essa renda por fontes legítimas como esta. Eu me virei para encarar o Júnior. Precisa de ajuda para revisar as contas? Ele balançou a cabeça. Estou bem. Lauren entrelaçou o braço no dele e olhou para ele com olhos apaixonados. Ele é um gênio secreto da matemática. Isso não me surpreendeu muito. Júnior era um homem cauteloso.
Ele não estaria tão obstinado em comprar este prédio se ele não fosse ser lucrativo, independentemente do quão apaixonado estivesse por uma das donas do clube. Mesmo assim, ainda quero ver os livros, falei. Só para conferir. Se vou ser um sócio oculto nesta pequena empreitada, quero garantir que está tudo em ordem primeiro. Vou te enviar os números mais tarde, disse Júnior. Olhei para o relógio. Eu tinha muita coisa na agenda para o resto da noite e queria passar no ginásio antes de ir para o meu último, e mais importante, compromisso. Terminamos aqui? Terminamos, disse Júnior. Ótimo. Não fodam com tudo. Em seguida fui embora. Era sexta-feira à noite, e o meu último cliente estava atrasado. O horário dele era às 23h15, mas já eram 23h25 e nem sinal dele. Tecnicamente ficávamos abertos até meia-noite, mas esta não era a minha noite de atender clientes sem agendamento, então, se eu não tivesse um cliente, não precisava estar aqui. Poderia estar no andar de cima, esticada no meu sofá com uma bolsa térmica, até chegar a hora de fechar tudo. Como previsto, minhas costas estavam rígidas, os músculos já enrijecendo e os ombros doloridos de manter os braços esticados por tanto tempo. Eu tinha tomado alguns comprimentos de paracetamol para aliviar a dor, mas o desconforto estava me deixando irritada, e eu ficaria ainda mais puta se meu cliente não aparecesse. Estava prestes a desistir quando um homem loiro e grande entrou de supetão. Do meu posto na área de espera, eu tinha uma visão perfeita dele. Ele estava vestido como uma grande vadia, calça de moletom cinza e uma camiseta branca que parecia 2 números menores do que o dele. Uma bolsa de academia pendia do ombro, e o cabelo estava úmido, como se ele tivesse acabado de sair do banho. Eu me senti uma pervertida observando-o das sombras, mas por nada neste mundo eu conseguia desviar o olhar. O perfil dele era marcante. Mandíbula pontiaguda, nariz aquilino, maçãs do rosto definidas, lábio inferior carnudo. Eu queria estudá-lo, desenhá-lo, traçar suas linhas e aprender como elas se encaixavam para criar um espécime de homem tão deslumbrante. Meu olhar desceu para os seus braços musculosos. Pele lisa e virgem até onde a vista alcançava. Ótimo! Eu gostava de trabalhar com telas em branco. Era muito mais fácil do que tentar enfiar os meus desenhos entre o trabalho de outros artistas. Ele parou quando não viu ninguém no balcão de atendimento, e eu provavelmente deveria ter dito algo, mas ainda estava ocupada demais devorando-o com os olhos. Ele parecia o garoto propaganda dos fazendeiros da América, a própria definição da beleza rústica de quem cresceu à base de milho no interior, alto o suficiente para parecer 3 tratores escondidos sob um sobretudo, largo o suficiente para me fazer temer que os hormônios de crescimento que injetamos no nosso gado estivessem começando a ferrar com a nossa genética. Uma expressão de irritação cruzou o seu rosto quando ele me avistou, e todos os pensamentos sobre garotos da fazenda fugiram da minha mente. A expressão dele era de uma frieza pura, chegando ao ponto de um erguer de sobrancelha arrogante. Isso me deu ainda mais vontade de desenhá-lo. Sentá-lo em um trono congelado e colocar uma coroa de estalactites de gelo sobre sua cabeça. Talvez adicionar um par de chifres e substituir a metade inferior das pernas pelas de um cervo. Eu o transformaria num vilão saído diretamente de Nárnia e flanquearia seu trono com ursos polares vestidos com armaduras de batalha. Você é a Estela? Perguntou ele num tom ríspido que acabou com minha fantasia. Depende, respondi, recostando-me na cadeira. As sobrancelhas dele se juntaram. Do quê? De você pretender ou não pedir desculpas por estar 10 minutos atrasado para o seu horário. Peguei trânsito, disse ele virando-se totalmente para mim. Droga, ele era enorme. E não podia ter ligado? Ele tentou me congelar com o olhar. Não sou fã de dirigir distraído. Que desculpa conveniente. O maxilar dele se contraiu. Vamos fazer isso ou vou ter que deixar uma avaliação de 1 estrela no Yelp? Minha irritação aumentou enquanto eu me levantava. Vamos fazer. Mas não por causa do seu chilique, então não fique com essa cara de convencido. Os lábios dele se contraíram, e tive que forçar meu olhar para longe deles. Não que olhar para os olhos dele fosse melhor. Eles não eram apenas azuis, eram de um cobalto intenso e profundo que parecia brilhar quando captava a luz. Porque as pessoas mais gostosas eram sempre as mais insuportáveis. Comecei a caminhar em direção a ele. Vamos fazer porque passei mais 1 hora trabalhando no seu desenho hoje de manhã, e você vai me pagar pelo meu trabalho. O olhar dele me percorreu enquanto eu me aproximava, e algo atravessou seu rosto por apenas 1 milésimo de segundo. Algo frio, calculado e satisfeito. Era provavelmente o mesmo olhar que um louva-a-Deus fêmea usaria pouco antes de arrancar a cabeça do parceiro.
Parei a alguns passos dele, cautelosa com seus braços assustadoramente longos e mandíbulas brilhantes. Certo, talvez a última parte tenha sido imaginação, mas eu ainda não tinha visto os dentes dele, então achei melhor pecar pela cautela. De perto, ele era ainda mais impressionante, 2 vezes mais largo que eu e bem acima de 1,80 metros. Como uma garota alta, a primeira coisa que se passou pela minha mente foi: este é o diferencial de altura que eu mereço. A segunda foi uma bronca interna por deixar meus pensamentos seguirem esse caminho. Tá bom, ele era gostoso e alto. E daí? Também era um babaca. E loiro. Meus padrões eram baixos, mas não estavam no fundo do poço. Então você é Stella, disse ele, com um tom de deboche que me fez sentir como se ele estivesse tirando sarro de mim de alguma forma. É. E qual o seu nome mesmo? Eu sabia muito bem qual era, mas esse nível de mesquinharia parecia a resposta correta para a babaquice dele. Theo respondeu com uma piscadela. Você vai querer se lembrar disso. Fingi náusea. Normalmente eu nunca era tão rude com clientes novos, mas havia algo nesse cara que me deixava instantaneamente com os nervos à flor da pele. Ele sorriu. Ou pode me chamar de Sr. Strickland, se preferir. Não vou te chamar de senhor nada, retruquei. Você não é meu domingo. Isso arrancou uma risada surpresa dele, seus olhos brilharam enquanto ele me avaliava de novo, mais devagar desta vez. Ele estava gostando disso? Virei-me abruptamente. É aqui atrás. Sem checar se ele me seguia, guiei-o em direção à minha cabine no fim do corredor. Passamos por Derek, que trabalhava em seu último cliente da noite. Todos os outros já tinham limpado tudo e ido para casa. Minha inveja doeu. Eu precisava parar de me sobrecarregar com tantos agendamentos. A exaustão e a rigidez me deixavam mais ranzinza do que o normal, e sim, Theo podia até merecer minha animosidade. Mas e se amanhã eu desse patada em alguém que não merecia? Decidida a tentar ser civilizada, apontei para a cadeira de cliente no centro da cabine. Sente-se. Theo caminhou calmamente até ela, largando sua bolsa de academia com um baque surdo antes de se virar para observar o ambiente. As paredes eram pintadas de um verde profundo. Retratos e paisagens com molduras douradas pendiam em uma galeria à direita. Um sofá de veludo cor-de-rosa ficava do lado oposto, coberto de almofadas e mantas. Havia estantes de livros, vasos de plantas e uma cabeça de cervo gigante de latão adornada com musgo artificial. Era um verdadeiro banquete para os sentidos. Theo pareceu sobrecarregado. Acho que estou ficando com dor de cabeça. Então feche os olhos e se deite, respondi. O olhar dele encontrou o meu. Só se você prometer ser gentil. Lancei-lhe um olhar inexpressivo e dei as costas. Filho da puta estúpido, sarcástico e brutamontes. Eu deveria saber que ele seria um cliente problemático. Até agora, tínhamos interagido apenas por e-mail, mas trocamos tantas mensagens sobre os detalhes do desenho dele que quase não aceitei seguir em frente com esta consulta. Eu sabia lidar com clientes exigentes, e fazia isso o tempo todo. Tatuagens eram para sempre, e eu entendia por que alguém gostaria de garantir que a arte estivesse exatamente conforme as especificações. Mas os e-mails de Theo tinham sido de outro nível, criticando cada detalhe minúsculo dos meus esboços iniciais. E depois ele exigiu que eu imprimisse uma tatuagem temporária colorida para que ele pudesse ver como ficaria no lugar, o que nos trazia a noite de hoje. Peguei o desenho na minha mesa e me virei para ele. Você precisa levantar a manga. Ele balançou a cabeça e flexionou os braços, os músculos saltando. Não dá. Sou grande demais. Eu estava prestes a ter uma ânsia de vômito real quando as mãos dele foram para trás da cabeça e ele arrancou a camiseta em um único movimento fluido. A visão dele parado ali sem camisa me atingiu como um soco. Eu não sabia para onde olhar. Alguns marombeiros ficavam com as veias saltadas quando secavam demais, mas Theo tinha gordura o suficiente para que seus músculos fossem cobertos por uma pele lisa e dourada. Ele devia ter se depilado, porque não havia um único pelo em seu peito. Sob o brilho das luzes do teto, ele parecia irreal. Obsceno. Como um anjo se preparando para foder. Minha cabeça girou. Senti a umidade se acumular entre minhas coxas. Era como se eu estivesse passando pela puberdade de novo. Ele jogou a camisa de lado e se sentou, me dando o momento necessário para me recompor. O que diabos estava acontecendo? Eu odiava homens. Infelizmente, eu também sentia atração por eles contra a minha vontade. Ele é um babaca, repeti para mim mesma enquanto colocava as luvas e pegava meus materiais. Esse mantra se transformou em ele tem um pau quando me virei e o vi recostado, o moletom cinza acomodado no lugar, moldando perfeitamente o que parecia ser um pau grosso. Arranquei o olhar dali antes que fosse pega.
Felizmente, ele ainda estava distraído com a decoração, os olhos saltando de uma peça de arte para outra. Empurrei meu banco para o lado esquerdo dele e rolei o carrinho de materiais para o lugar, ao meu lado. Porra, se controla, Estela, falei para mim mesma. Você é uma profissional, caralho. Eu trabalhava com clientes sem camisa o tempo todo. Inferno, trabalhava com clientes sem calças com a mesma frequência. Não deveria ser diferente só porque o Theo era uma das pessoas mais atraentes que eu já tinha visto na vida. Eu me sentei e me aproximei dele. Ele cheirava a sabonete caro, do tipo feito em pequenos lotes em fazendas de cabras em Vermont. Seu peito nos subia e descia a cada respiração, o abdômen se contraindo conforme ele se inclinava levemente em minha direção. Nenhum ponto de tinta manchava sua pele linda, e minha boca ficou seca ao pensar que eu poderia ser a primeira artista a deixar minha marca nele. O que acontece se você chegar perto demais de ímãs? Perguntou ele. Levantei o olhar e encontrei os olhos dele percorrendo meu rosto, analisando meus piercings, da sobrancelha ao que atravessava a ponta do meu nariz e ao estilo Manuel, que perfurava o canto superior do meu lábio. Nossa, essa eu nunca ouvi antes, resmunguei, mas honestamente, eu estava grata pelo comentário. Isso tornava mais fácil focar o que mais importava sobre ele, sua personalidade horrorosa. Ele passou a mão pela boca, como se estivesse tentando esconder um sorriso. Você tem baixa autoestima? Disparei. É por isso que sente que precisa buscar atenção negativa? Ele se inclinou na minha direção. Talvez eu tenha sido uma criança negligenciada, então qualquer atenção parece boa. Posso sugerir terapia? Ele soltou uma risadinha sarcástica. Por quê? Não parece ter melhorado muito a sua personalidade. Maldito seja. Eu não ia aceitar ser vencida nos insultos por um marombeiro. A minha versão pré-terapia já teria te dado um soco. A expressão dele se tornou presunçosa. Você teria tentado. Eu estava prestes a retrucar quando me lembrei de todo o progresso que eu realmente tinha feito na terapia. Esse comportamento era regressivo. Era a velha eu. Aquela que sempre tinha que dar a última palavra. Aquela que bancava a durona toda vez que estava perto de alguém maior, porque odiava se sentir pequena e vulnerável. Desviei minha atenção para o carrinho, puxando-o para mais perto. Deixe seu braço relaxado ao lado do corpo. Theo me observou, parecendo desconfiado. Preciso dele esticado para posicionar a tatuagem, expliquei. Relutante, ele soltou, e pela forma como eu estava sentada, o braço caiu direto entre minhas coxas, perto o suficiente para eu sentir o ar roçar minha pele com o movimento. O calor se desenrolou no meu interior. Se ele virasse a mão do jeito certo, seria capaz de envolver meu tornozelo com aqueles dedos longos. Subi-los pela minha panturrilha. Enfiá-los sob a bainha do meu short. Cortei esses pensamentos pela raiz e arranquei o papel de decalque do carrinho, inclinando-me para trás o suficiente para avaliar o bíceps dele, tentando medir onde a tatuagem ficaria melhor em seu braço. Relaxa os músculos, falei. Eles estão relaxados. Qual é, cara? Não quero ficar aqui a noite toda. Ele sacudiu o braço, roçando minhas coxas com o movimento, e lutei contra o impulso de prender minhas pernas em volta dele como uma Vênus papamoscas. Qual era a porra do meu problema hoje? Ah, certo. Minha versão viciada em trabalho não transava há 6 meses, e isso estava rapidamente se tornando um problema. Vide eu quase me oferecendo para um dos homens mais famosos da cidade mais cedo. Eu estou relaxado, disse Theo, sua irritação quase se equiparando à minha. Cutuquei seu ombro maciço e percebi que ele estava dizendo a verdade. Ele não estava forçando. Ele era simplesmente definido daquele jeito. Ah, ele moveu as sobrancelhas. Impressionada? Só pelo seu ego. Um sorrisinho maldoso se espalhou pelo rosto dele. O jeito que seu queixo caiu quando tirei a camisa me faz pensar o contrário. Merda. Ele tinha notado. Levantei meus olhos até os dele, e nossos olhares se encontraram e se fixaram. Algo passou entre nós, algo que eu não queria dar nome. Ele pareceu sentir também. Suas pupilas se dilataram, os lábios se entreabriram. Lentamente, ele se inclinou na minha direção. Fiquei congelada no lugar, lutando contra o impulso do meu corpo de encontrá-lo no meio do caminho. O olhar dele desceu para minha boca, e o desejo desabrochou dentro de mim como uma flor venenosa, infectando meus membros e tornando cada parte de mim hipersensível. Ah não! Nós estávamos flertando esse tempo todo? Era isso que estava acontecendo? Aquele tipo de preliminar antagônica do tipo eu não gosto de você, mas isso não significa que eu não vá te foder? Réqua, implorei a mim mesma. Não, piranha, nós precisamos disso, respondeu meu alter ego vadio. Contra a minha vontade, minhas pálpebras começaram a se fechar. Theo se inclinou. Derek pigarreou na porta.
Theo e eu nos afastamos num solavanco, como se tivéssemos sido pegos fazendo algo muito mais comprometedor. Uma das sobrancelhas grossas de Derek se ergueu enquanto ele olhava de um para o outro. Já estou quase terminando por hoje. Quer que eu fique por aqui? Olhei de volta para Theo. Ele podia até ser um babaca, mas não disparava meu alarme de esquisitão. Você vai ser um problema? Ele deu uma piscadela. Eu sou sempre um problema. Cutuquei o ombro dele de novo, mais forte desta vez. Ele levantou a outra mão em uma saudação de 3 dedos e se voltou para Derek. Vou me comportar. Palavra de escoteiro. Derek fechou a cara. É bom mesmo. Se eu descobrir que você encostou num fio de cabelo dela, corto o seu pau fora e enfio no seu rabo, para você descobrir qual é a sensação de ir se fuder. Theo girou na minha direção, parecendo estar se divertindo como nunca. Esse estúdio tem um excelente atendimento ao cliente. Acho que vou subir minha avaliação para 2 estrelas. Era exatamente a coisa errada a se dizer na frente de Derek. Eu não conseguia acreditar que quase tinha deixado esse idiota me beijar. O ex-motoqueiro deu um passo para dentro da cabine. Levantei a mão. Eu vou ficar bem. Derek me encarou por um segundo antes de balançar a cabeça e sair pisando duro, resmungando algo baixo sobre adolescentes no cio. Minhas bochechas queimaram com um constrangimento tardio. Ele não estava errado. Eu definitivamente estava agindo como uma. Quase dar uns amassos com um cliente. Isso não era a minha cara. Pelo menos não a minha versão atual. Culpei minha mãe. Ela ter mencionado a Maddy trouxe à tona muita sujeira. Me fez lembrar de quem eu costumava ser, de como era muito mais fácil quando eu vivia como se não houvesse consequências para os meus atos, e fazia o que queria quando queria. Bom, eu não era mais aquela pessoa. Não queria ser aquela pessoa. De agora em diante eu voltaria a ser a profissional consumada. Não desceria ao nível do Theo, não importava o quanto ele me provocasse, e eu definitivamente não beijaria aquele desgraçado. Ele se virou para mim quando Derek desapareceu, e a expressão em seu rosto me dizia que ele estava prestes a levar minha determinação ao limite. Cara, gente boa, e comentei, enquanto o colega de trabalho colossal de Stella desaparecia pelo corredor. Ele é um dos melhores tatuadores do país, disse ela com aquela voz baixa e sensual. Puta que pariu, eu não estava preparado para aquilo quando ela abriu a boca pela primeira vez. Ainda estava lutando contra a reação do meu corpo. Toda vez que ela falava, parecia que estava a um suspiro de me mandar colocar o pau para fora. E isso, de alguma forma, justifica a grosseria dele? Perguntei, só para ouvi-la falar de novo. Ele estava cuidando de mim, disse ela. Certamente até você consegue valorizar isso. Franzi a testa. O que isso quer dizer? Ela balançou a cabeça. Nada. Esquece. Eu tinha o dobro do tamanho dela, e ela estava prestes a ficar sozinha comigo. Eu provavelmente deveria ter ligado os pontos, mas apesar de todo o meu comportamento terrível no passado, no presente e vamos encarar os fatos, no futuro, eu nunca, jamais me aproveitaria de alguém sexualmente. Você não tem com o que se preocupar, falei. Não sou um predador. Ela ergueu uma sobrancelha com piercing para mim. Isso é exatamente o que um predador diria. Mordi o interior da bochecha para não sorrir. Caramba, ela era arredia. E tão fácil de provocar. Eu não estava mentindo mais cedo quando disse que aceitaria qualquer atenção que pudesse receber, e se ela continuasse dando patadas em mim, eu acabaria ficando todo animado na região das calças. O que seria óbvio demais, já que esse moletom não deixava nada para a imaginação. Eu me inclinei mais perto e baixei a voz. Você está segura comigo, Stella? Os olhos dela faiscaram quando eu disse o nome dela, como se tivesse notado o jeito que meu tom o acariciou, saboreando-o na minha língua. Tive vontade de dizer de novo, mais baixo, mais rouco, só para ver como ela reagiria. Não, eu não a forçaria, mas não achava que precisaria. Eu não tinha imaginado o que quase aconteceu entre nós antes de o colega dela a interromper tão rudemente. Eu estava prestes a beijá-la, e ela estava prestes a deixar. Ela abriu a boca. Fechou-a. Parecia estar tentando se controlar. Vamos lá, eu quis dizer. Brigue comigo. Eu tinha vindo aqui com o plano de dizer a Stella que o destino do irmão dela estava em minhas mãos, e então apresentar minhas exigências sobre como ela poderia libertar Blake. Mas então ela abriu aqueles lábios carnudos e começou a me provocar, e eu achei que depois de todo o trabalho duro que tive, eu merecia me divertir um pouco brincando com a minha presa primeiro. Ela pareceu repensar o que quer que estivesse prestes a dizer, uma pena, e baixou o olhar para o meu braço. Preciso que você se recoste de novo e relaxe. Fiz o que ela pediu, mas mantive meu rosto virado em sua direção. Ela inclinou a cabeça para baixo enquanto ajustava o decalque na minha pele,
me dando a chance de finalmente estudá-la em paz. Cílios longos beijavam a parte superior de suas bochechas quando ela piscava. O metal de seus piercings brilhava sob a luz. Seu cabelo cor de meia-noite estava preso em uma trança frouxa, deixando sua maquiagem dramática em total evidência. Delineado gatinho, um contorno digno de tapete vermelho e lábios azuis foscos tão escuros que eram quase pretos. Combinado com seu cropped de banda, o short rasgado curtíssimo, a meia arrastão, as botas de combate e as inúmeras tatuagens. Ela parecia o pôster oficial da geração millennial deprimida. Eu era um cara de oportunidades iguais. Ou seja, eu me sentia atraído por quase todo mundo, mas nunca tinha fudido uma garota emo antes. Inferno, eu estava me esforçando para lembrar se já tinha fudido alguém tão gostosa quanto Stella. De perto, ela não parecia real. E sim, eu sabia que parte disso era por causa da habilidade com que ela aplicava a maquiagem, mas eu conseguia notar, por seus traços e estrutura óssea, que ela seria igualmente deslumbrante sem nada disso. Eu já sabia que ela era bonita pelas fotos, mas elas não tinham me preparado para vê-la pessoalmente. Não capturavam o quão impossivelmente longas eram suas pernas, o quão expressivo era seu rosto, o jeito como seus olhos faiscavam de irritação, o jeito que uma sobrancelha subia em perfeito desdém. Podíamos ter acabado de nos conhecer, mas eu passei tempo suficiente estudando pessoas em mesas de baralho para aprender rapidamente seus sinais. Ela estava gostando do nosso embate, por mais que tentasse fingir o contrário. E isso me dava vontade de continuar cutucando, de deixar meu babaca interior correr solto até que ela ficasse tão puta que finalmente explodisse E o quê? Eu me perguntei. E me desse um soco na cara, como tinha ameaçado. Cravasse as unhas no meu peito no fundo o suficiente para jorrar sangue? O que havia nessa mulher que me fazia querer instigá-la à violência? Brat, uma voz que soava muito como a de Lauren ecoou pela minha mente. Não, de jeito nenhum, não era isso que estava acontecendo. Eu queria a Stella no seu pior, porque isso tornaria mais fácil lembrar quem ela era, minha inimiga. Nada além de um peão no tabuleiro de xadrez, alguém com quem eu planejava brincar até estar pronto para meu próximo movimento. E então eu a descartaria quebrada e arruinada, enquanto estivesse focado em vencer o jogo. Eu estava preparado para manipulá-la, ameaçá-la se precisasse. O que eu não esperava era essa faísca instantânea entre nós. O que eu sentia era complicado demais para ser definido, e o que ela sentia, a julgar pela expressão em seu rosto, parecia dividida entre querer me enforcar e me fuder. Os dois, por favor, meu subconsciente se intrometeu. Fiz o meu melhor para silenciá-lo enquanto o olhar dela deslizava do meu braço para o resto do meu corpo, como se não conseguisse se conter. O desejo de tocá-la era tão forte que fechei minha mão em um punho entre os tornozelos dela, porque não confiava que meus dedos não iriam passear por ali. Eu podia sentir o calor que emanava dela, ansiava por rastreá-lo até a fonte, imaginando se a encontraria molhada e desejosa. Puta que pariu! Essa era uma complicação de que eu não precisava. Eu não saía com uma mulher há mais de 6 meses, tinha ficado estritamente com homens, então achei que não havia motivo para me preocupar, porque não estava em uma fase de garotas. É claro que Stella teria que ser a mulher a me lembrar que eu gostava de boceta tanto quanto de pau. Isso fez com que eu me ressentisse ainda mais dela. Ela era tudo o que eu odiava, o produto da riqueza, nascida em berço de ouro. Nunca tinha passado vontade de nada na vida. Não tinha ideia de como era passar necessidade, se preocupar constantemente de onde viria sua próxima refeição ou se haveria sequer uma. Inferno, este estúdio de tatuagem provavelmente foi comprado e pago pelos pais dela, tudo para sustentar seu hobbyzinho. Ela provavelmente nem era boa, o lugar devia ser mantido pelos outros artistas que trabalhavam com ela. Ela soltou um ruído baixo, contemplativo, e puxou o papel de decalque para fazer alguns pequenos cortes. Meu olhar caiu sobre o desenho final pela primeira vez. Eu tinha que admitir que a tatuagem era boa, um esqueleto estilizado de capuz, segurando 5 cartas de baralho na mão ossuda, vibrante de cores e contraste. Ver o esboço bruto era uma coisa, mas vê-lo em sua glória final e detalhada era algo completamente diferente. Você mesma fez isso? Perguntei, incrédulo. Não era possível que essa garota rica e mimada tivesse talento de verdade. A linha do maxilar dela tensionou, como se estivesse rangendo os dentes. Sim. Ninguém te ajudou? Os olhos dela fascaram quando subiram para encontrar os meus. Não. Agora, se você terminou de fazer perguntas, eu gostaria muito de posicionar isso e te deixar seguir seu caminho e ir irritar outra pés. Ela se interrompeu, forçando um sorriso que parecia doloroso. Quero dizer, para deixar você seguir com o resto da sua noite.
Eu sorri, incapaz de me conter. Mas eu estou me divertindo tanto aqui com você. Ela ignorou o comentário provocativo, levando o papel de volta ao meu braço, e percebi que os cortes permitiriam que ele se moldasse melhor aos meus músculos. Acho que deve ficar aqui, disse ela, inclinando-se para trás para inspecionar o posicionamento. Tudo bem, respondi. Eu não tinha nenhuma intenção de fazer uma tatuagem de verdade, então não importava onde ela colocasse. Tudo isso era apenas um pretexto para que eu pudesse chegar perto o suficiente para lê-la bem, descobrir quais botões eu precisaria apertar para fazê-la fazer o que eu queria,